Fala galera, aqui tá falando é o Felipe Freitas. Olá galera, eu sou Bernardo. Esse é o canal Gold Esportes. E hoje, rapaziada, mais um Gold na história. E dessa vez falando sobre a lenda espanhola Fernando Alonso Díaz. De conterrâneo. Brincadeiras à parte. Mas é o grande Fernando Alonso. Exatamente, piloto que nos agracia até hoje com suas maestrias pilotagens, né? E esses momentos de mau humor, né? Que são sempre engraçados. Ele tá sempre mal-humorado, reclamando. Fantástico, bem lembrado mesmo. Então não vamos perder tempo e vamos descobrir um pouco mais da história desse piloto lendário. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal, galera. Não se esqueça também de acessar nossas redes sociais aí, como sempre aí na descrição do canal, beleza? Então, sem perder tempo agora sim, direto para a história de Fernando Alonso. Fernando Alonso nasceu em Oviedo no dia 29 de julho de 1981, na Espanha. E uma curiosidade é que ele é torcedor do Real Madrid, sabia disso? Não sabia não. Torcedor de los Blancos. Pois é. Escolheu bem, né? Pois é, esse manja das coisas aí, né? E teve início na sua carreira ali. Na verdade, o primeiro contato que ele teve com o automobilismo foi com 3 anos, cara. O pai dele fez um kart para ele. E aos 7 ele já corria pela Federação Espanhola. Absurdo, né, cara? Já desde novinho, né? A gente vê, assim, vendo essas histórias e conhecendo as histórias de vários pilotos, a gente vai vendo que é sempre um padrão. O piloto sempre começa no kart desde pequeno, com o apoio do pai, da mãe, enfim, dos pais, né? Vamos falar mais fácil. É. E é sempre assim, eles são desde pequeno. E bom, quando o cara é bom, 7 anos já está correndo na Federação Espanhola. Pois é. Brincadeira. E o Fernando Alonso, ele não só se tornou um dos maiores pilotos da Fórmula 1, como ele se tornou um dos maiores pilotos do automobilismo como um todo. Ele teve êxito em outras categorias também. E a gente vai estar falando aqui para vocês também, mas vamos primeiro do começo da carreira dele, lá quando ele era um aspirante a piloto de Fórmula 1 ainda. E aí, em 2001, depois da carreira dele que vai chegando até a Fórmula 1, em 2001 ele é contratado pela Minardi para ser piloto reserva, mas naquele mesmo ano ele já foi efetivado como piloto da Minardi. O problema é que a vida de rookie na Fórmula 1 não é fácil, só a do Hamilton que foi fácil. Só. Se vocês querem saber por que foi fácil, depois de terminar esse vídeo, corre lá que a história da semana passada foi sobre o Hamilton. Então vocês vão entender melhor. Ele não teve bons resultados, teve muitas quebras, muitos abandonos. E a grande curiosidade desse ano dele na Fórmula 1 é que ele foi dupla do piloto brasileiro Tarso Marques. Exatamente, né? Seria o primeiro contato com pilotos brasileiros que ele teria na sua carreira e que vinham a acontecer muito mais vezes aí com o tempo. E você falou de Hamilton e bota Hamilton nessa história de Fernando Alonso. Vai falar isso, vão saber. Após a temporada de 2001, ele não correu na temporada de 2002, regressando à Fórmula 1 somente em 2003. Chegando em 2003, ele começa a temporada pela Renault. Ele assinou pela Renault, era um piloto extremamente jovem, né? O Fernando Alonso estreou na Fórmula 1 com 18 anos, com 20 estava na Renault, e foi o piloto mais jovem a conseguir uma pole position, cara. Absurdo. O cara, quando é bom, ele começa a dar esses sinais, né, pra gente. Ele começa a fazer tem alguns feitos ali que não é pra qualquer um. Pole position é você se impor acima de muita gente. Pô, de muita gente graúda, né? Exatamente, 2003, vamos lembrar quem tava, né? Michael Schumacher, Barrichello, o Hakkinen acho que já tinha saído. Era o Kimi Raikkonen já. O Raikkonen também era rookie, né? Mas, pois é, então assim, você tá sendo melhor que todos esses caras. Então, é um feito muito grande, sim. Sim, o GP da Malásia, né, que ele conseguiu essa pole, e no mesmo ano ele conseguiu ser o piloto mais jovem a ganhar um GP. Ele tirou esse feito aí com 20 anos no GP da Hungria, cara, conseguiu mais uma vitória. Recorde esse que ele só viria perder o título após 2008, com Sebastian Vettel, aí coisa muito mais pra frente. Então, a carreira do Fernando, por mais que a primeira temporada tenha sido bem ruim, a segunda já veio explodindo, né? Ele ainda era muito novo e ele já veio de forma meteórica, e vocês vão entender mais pra frente que realmente se concretizou, né? Essa explosão do Fernando. 2004 foi um ano de vitórias para o Fernando Alonso, ele não conseguiu obter nenhuma vitória, mas em compensação ele teve uma posição melhor que em 2003, né? Em 2003 ele ficou em 6º lugar no Mundial de Pilotos e em 2004 ele terminou em 4º, então apesar de não ter tido uma vitória, teve uma melhora, né, no desempenho do espanhol.
Essa temporada de 2004 ela meio que fortifica ali as bases para chegar justamente na glória, cara. A glória eterna. Pois é. Em 2005 ele simplesmente apronta para cima de um heptacampeão mundial que vinha emplacando títulos. Michael Schumacher era vencedor da Fórmula 1, era campeão mundial há 5 anos consecutivos, um recorde junto com o Fangio, né, se eu não me engano. Ele simplesmente desbanca o Schumacher e é campeão, muito jovem ainda, com 23 anos, campeão da Fórmula 1. Cara, Fernando simplesmente chegou para abalar, né, cara? E foi uma época interessante, que a Renault também chegou destruindo ali. O carro deles lindo, né? Aquele Pois azul amarelo. Pô, o carro Quando se fala de Renault, pra mim, aquele carro é que vem na minha cabeça, sempre vem na minha cabeça. Um V10 com um som maravilhoso. Pô, teve outro dia, tem até um vídeo aí que o Alonso pegou esse carro para fazer uma ação promocional, dar umas voltas no circuito, e o Hamilton tava dando uma entrevista. E o Hamilton para a entrevista só pra falar, pô, que barulho bonito, não sei o quê. Então, foi um ano, pô, avassalador, né? Pois é, né, cara? Eles não deram chance pro... O vice-campeão, na real, foi o Kimi Raikkonen, né? Mas eles não deram nenhuma chance pra quem tava perto deles ali e se sagraram campeões mundiais. Fernando Alonso, absurdo. E lembrando que ele foi o piloto mais jovem a ganhar um título mundial ali até então. Ele venceu 7 corridas e fez 133 pontos durante a temporada. E infelizmente ele tirou o recorde do Emerson Fittipaldi, mas recordes estão aí para serem batidos, né? Exatamente. Então não tem jeito. Tanto que esse recorde dele também já foi de ralo. Foi embora. E em 2006 a Renault não deixou ninguém colocar defeito, porque também teve o mesmo desempenho vitorioso no ano de 2005. O Alonso disputou ponto a ponto com o Schumacher, vencendo as mesmas 7 corridas que o piloto alemão, mas levou a melhor de novo, se sagrou bicampeão mundial em 2006, entrando para um seleto grupo, tá? Poucos têm, e estava ali desbancando mais uma vez o heptacampeão mundial, que ele viria a ser a última temporada da primeira aposentadoria do Schumacher, né? Pois é. Ele, dessa vez, teve disputa sim com a Ferrari, né? O Michael Schumacher realmente foi o vice-campeão, como o Mesão falou. E a consistência, ele pesou um pouco, né? E aí você fala, pô, consistência para um piloto bem mais jovem do que o Michael Schumacher, que era extremamente consagrado e experiente. Pois é, ele foi ali até então ele era o bicampeão mais jovem também da Fórmula 1. Contudo, tudo que tem começo tem que ter um fim, né? Não tem jeito. E o casamento entre a Renault e o Fernando Alonso terminava pela primeira vez. Ele rumou a McLaren, ali na época começou a ter um carro bem competitivo e tudo mais, em 2007, para ser companheiro de grid ali do Lewis Hamilton, que era rookie na época da primeira temporada dele, seria o piloto número 2, porque foi prometido que o Alonso seria o piloto número 1 da McLaren naquele ano. Contudo, Bezão, nem tudo saiu como planejado, né? Infelizmente. É complicado, né, cara? Olha a dupla que os caras tinham. Era Alonso, que, pô, vinha de um bicampeonato, tava no topo da Fórmula 1 e tava assim, acho que o cara que era mais badalado naquela época, né? O Schumacher já tinha saído, então, enfim, o Alonso estava lá no topo. E estava chegando a estrela, que poucos conheciam mesmo, sim, mas a McLaren sabia do que se tratava, quem estava chegando ali. E, pô, o cara que... desbancou o Schumacher, irmão. Não tem jeito. É bizarro, né? A gente contando a história agora do final, a gente vê o quanto a McLaren estava certa ali, né? Exatamente. Contudo, na época foi duramente criticado, né, cara? Porque, como o Bezão disse, o Fernando era bicampeão. O Hamilton estava na primeira temporada dele na Fórmula 1. Contudo, o Hamilton começou avassalador na temporada. Ele começou muito bem nas 3 primeiras corridas e a partir disso a McLaren viu que tinha oportunidade de talvez ele ser o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 e bater recordes com ele, né? Contudo, né, essa temporada foi desastrosa para a McLaren, né? E só para salientar um pouco, né, disso que eu acabei de falar, um dos diretores da McLaren chegou a afirmar que a McLaren não corria contra o Kimi Raikkonen, ela corria contra o Fernando. Ou seja, o objetivo da equipe era totalmente diferente daquele do piloto e ele colocava o próprio piloto como um concorrente a ela ali na temporada, né? E deu no que deu. Faltando 2 corridas para o final, a distância entre a Ferrari, o Kimi Raikkonen, né, com a Ferrari, para o Fernando Alonso e o Hamilton, na verdade, que estava liderando, era de 17 pontos e eles conseguiram perder essa vantagem. E o Kimi Raikkonen foi campeão na temporada numa corrida totalmente desastrosa para a McLaren no Brasil, na última prova do ano. Que nós já falamos aqui também, já falamos no vídeo do Hamilton um pouquinho e falamos no top 5. Né? Então, corra lá para assistir. Exatamente, né?
E essa que foi uma temporada um pouco frustrante para o Fernando, né, pela McLaren não ter cumprido com o seu acordo e também, de certa forma, para o Lewis Hamilton, que não conseguiu ser campeão na sua estreia, né, seria a maior estreia de todos os tempos, né, se não for, né, a maior estreia de todos os tempos na Fórmula 1. Então, em comum acordo, a McLaren resolveu rescindir de forma amigável com o Fernando o seu contrato. Ele ficou apenas uma temporada na McLaren ali naquele período. E voltou para a Renault. Voltou para a Renault para fazer dupla com o Nelson, não foi? Exatamente. Já aí, segunda vez que ele faria a dupla com um piloto brasileiro. Ele vai para a Renault, faz a dupla com o Nelson Piquet e essa dupla vai dar o que falar. Bom, como o Felipe já falou, em 2008 o Fernando Alonso volta para a Renault depois da rescisão amigável com a McLaren, amigável, né? E faz a dupla com o Nelson, mas o ano de 2008 foi complicado para a Renault, não tinha um bom carro. E para piorar a situação, no meio da temporada, o Fernando Alonso se vê no meio de uma confusão federal, para não falar nenhuma outra palavra aqui, que é o Singapura Gate, que a gente já falou um pouquinho no canal, mas só para vocês lembrarem, foi na corrida de Singapura. Olha, eu esqueci a corrida. Singapura Gate, eu esqueci a corrida. Maravilha. Informação aqui em primeiro lugar, gente. Sim, exatamente. Foi combinado com o Nelson que o Fernando Alonso pararia na 12ª volta e logo depois ele iria bater num ponto específico da corrida, da pista, que aquilo ali faria com que o safety car entrasse, seria obrigatória a entrada do safety car por conta do local, e aí o Fernando Alonso iria se beneficiar com o safety car e ia conseguir. E realmente deu certo. Deu certo. O Fernando Alonso fez isso, parou na 12ª volta, o Nelson bateu logo depois, entrou o safety car e o Alonso ganhou a corrida. Pois é. E aí tudo morreu, isso só foi descobrir em 2009, e aí foi uma confusão, mas justiça à parte, o Fernando Alonso, depois de todas as investigações, foi inocentado na investigação, porque não tinha provas de que ele estava a favor daquilo, que ele estava sabendo que foi uma ideia dele, então não vamos também colocar essas palavras na boca dele. Né? Exatamente, né? É algo que, por mais que ele tenha sido inocentado, né, marca um pouco a carreira dele, né? Apesar de a gente sempre atrelar muito mais ao Nelson, né, que foi o cara que causou o acidente, né? E ao Briatore, que é o responsável, o cabeça realmente desse fato. Mas é um tipo de polêmica que não precisava estar no currículo de um piloto do tamanho do Fernando Alonso. E como você disse, a Renault nem chegou perto de ser competitiva naquele ano e prejudicou também o nosso querido Felipe Massa. Exatamente. E, bom, acabou com a carreira do Nelson, mas aí é culpa do Nelson, não é nossa. Aí foi o Nelson que aceitou. Bom, em 2009, então depois desse turbilhão todo aí que passou, investigação, não sei o que, o Fernando Alonso anunciou que ele ia para correr pela Ferrari em 2010 e ia novamente fazer uma dupla com um brasileiro. Dessa vez, o nosso grande Felipe Massa. E começava ali, então uma carreira do Fernando na Ferrari e uma relação conturbada com o Felipe, né? Eles até tiveram momentos legais, que eles se elogiavam e tudo, mas também tiveram momentos complicados ali. Podemos lembrar da fatídica corrida que a Ferrari avisa para o Massa que o Alonso está mais rápido que ele tem que abrir passagem, isso é sempre muito ruim para o piloto. Mas apesar de todas essas situações que ocorreram, o Fernando Alonso sempre falou que a época na Ferrari foi uma das melhores épocas da vida dele e na Fórmula 1. Ele realmente teve um desempenho consistente ali, né? Conseguiu 3 vice-campeonatos. Não, mas foi, né? Assim, é que a gente acaba vendo muito o número, né? A gente não vê o contexto ali, né? Mas exatamente. A RBR estava muito mais forte, não tinha jeito, não tinha como competir. Foi a época de dominância total da RBR. Sim, mas foi exatamente. Pegou justamente a época da dominância da RBR, então não tinha muito o que fazer. O Christian Horner estava começando a aparecer e falar suas besteiras. O Vettel estava lá tirando os títulos do Alonso, né? Pois então, como a gente disse, né, que os recordes seriam batidos e foram justamente batidos pelo Vettel. Eu não sei como o Alonso não guarda a raiva do Vettel, porque, tipo, a pole mais jovem, a vitória mais jovem, o primeiro a ser campeão, o segundo, e aí depois ele consegue o terceiro e o quarto, né? Que aí o Alonso já não tinha, não
possuir esse recorde. Aí, Alonso, sinto muito, né? Você perdeu. E ele foi 3 vezes vice pro Vettel. Pois é. É isso que dói, né? Pois é. Então, mas o Alonso não guarda tanta mágoa assim do Vettel, pelo menos nunca apareceu, nunca alfinetou tanto o Vettel. Parece que ele tem um pouco mais de ressentimento do Hamilton mesmo. Pô, com certeza. Não, do Hamilton foi pegado, né? Pois é, né? Mas pra vocês terem um pouco de noção, né? As validades do cara não é gente pequena, é gente graúda, né? Dito isso, né? Ele sai da Ferrari ali e ruma pra McLaren. Volta pra McLaren, só que dessa vez a McLaren tinha um desempenho ridículo. Não teve chance nenhuma de chegar perto de pódio nem nada. O último pódio dele até então tinha sido em 2014 lá com a Ferrari. A melhor colocação que o Fernando consegue no Mundial de Pilotos é 10º. Essa época da McLaren foi muito difícil, tanto para a McLaren quanto para o Alonso, porque os problemas ali ficaram muito evidentes, né? E o Alonso, ele foi assim, ele sempre foi um cara muito difícil de lidar, tá? Realmente nunca foi um cara dos mais simpáticos, ou dos mais tranquilos, ou até dos mais educados, que podemos dizer assim. Então, o que eu estou dizendo educado, não é, por exemplo, o Hamilton. Às vezes ele dá uma chamada na equipe no rádio, às vezes ele fala alguma coisa, fala, pô, se fizer errado nisso aqui, mas ele segura a onda e ele só fala com a equipe lá dentro. Sim. Né? E o Alonso e alguns outros pilotos, tipo de Tsunoda, eles acabam extravasando ali na hora da corrida, fica nervoso e tal, só que isso expõe a equipe. E o Alonso não deixava barato. Ele falava que o carro não dava para andar, que era muito ruim, ele era muito irônico, então a gente já falou aqui, acho que no top 5, né? Já falamos sobre o momento que ele abandona o carro num treino por causa de problemas lá no carro da McLaren. E ele vai lá, senta na cadeira do fotógrafo, fica tipo, pegando sol de forma irônica. Então ele expôs essa relação, essa questão da McLaren muito forte. E isso pegou mal para os dois, tanto para a McLaren quanto para o Alonso. Realmente, McLaren e Alonso não se misturam, né? Não. Foram duas passagens realmente tristes, né, na carreira do Alonso, que a gente estava até conversando aqui em off, tem essa fama de fazer péssimas escolhas para sua carreira, né, cara? O Alonso estava sempre no lugar errado na hora errada. Ele não conseguia acertar. Pois é, cara. Ele só acertou na Renault. Pois é. Mas faz parte, né, cara? Eu acho assim, a McLaren também tentou dar ao Alonso uma possibilidade dele sair daquele mundo da Fórmula 1, ele foi correr na Indy e tudo. Sim. Mas não deu certo. Após essa passagem traumática pela McLaren, ele decide se aposentar ali da Fórmula 1 e rumar para novos ares. O Fernando Alonso ele vai disputar as 24 horas de Le Mans, que, como a gente já explicou aqui, né, faz parte da tríplice coroa do automobilismo, onde você tem as 24 horas de Le Mans, onde você tem também o GP de Mônaco e as 500 milhas de Indianápolis. Essas formam a tríplice coroa do automobilismo. E ele foi disputar em 2018 e em 2019 as 24 horas. E venceu os 2 anos. Simplesmente o cara é viciado em bicampeonato e em vencer campeonato importante. E eu ainda boto fé que ele vai vencer essas 500 milhas de Indianápolis e vai ter a tríplice coroa, vai ser o segundo a conquistar. Ele fica esses 2 anos parados aí, um pouco afastado da Fórmula 1, também corre nas 500 milhas. Ele liderava a corrida durante 27 voltas, ele liderou a corrida, mas faltando 21, mas o motor do carro dele deu problema e ele teve que abandonar, infelizmente. Dito isso, ele anuncia sua volta à Fórmula 1 em 2020. Na extinta Renault. Pois é. Agora Alpine. Terceiro casamento com a Renault, né? Terceiro casamento com a Renault. E dessa vez ele volta até mais, como posso dizer, agradável. Maduro, agradável. Mas teve uma mudança, até assim, quando ele voltou para a Fórmula 1, muito se falava que ele ia fazer dupla com o Ocon, e muito se falava do relacionamento, que ia ser meio difícil e tal, não sei o quê. E graças a Deus o Alonso teve um tempo bom para pensar nesse período que ele ficou fora. Ele voltou muito mais inteligente, muito mais amigável. Sim. E tá fazendo uma boa dupla com o Ocon. Pois é, né? Somou também a vontade do Ocon de aprender com ele, né? O Ocon já deu declarações de que ele se sente muito privilegiado por estar aprendendo com uma lenda. Então, é aquilo, né? O cara que tá ali, que é novato, também não cresceu pra cima dele, do mesmo jeito que ele foi lá, na humildade dele como piloto, vai lá, tem uma coisa pra te ensinar aqui, senta aqui meu filho, e me ouve falar que você vai pro caminho certo. Exatamente. O Fernando Alonso ele continua no grid da Fórmula 1, continua na Alpine fazendo dupla com o Ocon, vem nos proporcionando momentos inesquecíveis ali, grandes ralis, que ele não entrega fácil para ninguém. Agora a gente vai passar alguns números da carreira dele como um todo para vocês.
O Fernando disputou 337 GPs, sendo 334 largadas. Os títulos que ele ganhou na Fórmula 1 foram esses dois que nós já falamos, 2005 e 2006, o bicampeonato. Ele teve 32 vitórias, 98 pódios, 1.982 pontos, 22 pole positions e 23 voltas mais rápidas. Além disso, ele teve 2 títulos nas 24 horas de Le Mans. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre o Fernando Alonso, né? Deixem aí nos comentários, né, qual a impressão você tem agora do piloto espanhol que tá no grid aí, nos proporcionando aí, como eu disse, momentos inesquecíveis, beleza? Tamo junto, galera. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. Não esqueça de se inscrever, dar like, ativar o sino e compartilhar o vídeo. Valeu? Um abraço.